Todos os recursos disponíveis para combater o desaparecimento de pessoas são bem-vindos. Seja atualizar a legislação, aplicar recursos tecnológicos e, principalmente, reconhecer e apoiar o trabalho dos conselhos tutelares. É muito importante estar nessa casa no dia de hoje, posto que fomos muito bem acolhidos quando estivemos aqui em sessão desta comissão e pleiteamos uma política pública permanente, simples, com apenas quatro artigos. Um artigo de determinar que seria de responsabilidade da autoridade policial a notificação compulsória ao Banco de Dados Nacional. Um segundo artigo determinando a identidade aos 2 anos de idade, para que a Polícia Federal e Interpol possam fazer o reconhecimento e resgate de nossas crianças desaparecidas, que essa identidade seja uma identidade nacional e não apenas estadual, e campanhas esclarecedoras constantes a respeito do tema, buscando divulgar as medidas para evitar o resgate ou para evitar o desaparecimento e como proceder. Dessa forma, nós estaríamos atacando os 2 lados da questão, o lado do resgate e o lado de evitar o desaparecimento. Nós entendemos que é um passo muito positivo e, queira Deus, seja possível, ainda nesses 4 anos, ser aprovada e sancionada essa lei. Mas uma pequena sugestão que poderia, quem sabe, no projeto de lei, se criar um cadastro genético dos genitores das crianças desaparecidas e, caso houvesse o atendimento médico dessas crianças sem identificação correta, poderia o médico fazer a coleta do material para tentar verificar se bate com algum desses pais, né, que estão cadastrados lá. O Paraná tem o banco de DNA. É caro, custa, mas eles já têm. 2 processos que são caros, que é o envelhecimento digital, não pelo software simples, o software mais complexo que é capaz de lhe atualizar daqui a 10 anos. É necessário, mas é caro. E o outro que é imprescindível, mas também ainda é caro. Então, quando a gente viabilizou que trazer algo que pudesse efetivamente, na prática, começar. Mas isso que você falou é certíssimo. E o mundo caminha para isso. Eu queria consultar a irmã Rosita e ao próprio doutor Ricardo, por que no Paraná, no estado do Paraná, o índice de encontro das crianças desaparecidas é muito maior do que em qualquer estado brasileiro. Essa é a curiosidade que eu tenho. E como nós poderíamos disseminar no país aquele resultado positivo que o Paraná conseguiu até agora. Por que o estado do Paraná e por que não outros? Por quê? Porque há articulação, há órgãos públicos atuando, há iniciativas que interagem. Eu recordo que uma ocasião eu escutava uma exposição, acho que era da própria Polícia Rodoviária Federal, e eles diziam o seguinte: a gente é chamado às vezes para socorrer uma criança que está abandonada, mas a gente não sabe onde colocar essa criança. Nós temos que pensar, se vamos recolhê-la, onde é que a colocamos? Quer dizer, faltam estruturas que possam realmente contribuir nesse conjunto. O Paraná, eu acho que ele tem uma grande vantagem, que é encarar que essa é uma questão menos de polícia e mais de inteligência. Então, eles têm uma secretaria que, acontecendo um caso, e no Paraná, o ano passado, houve 354 desaparecimentos e apenas um eles não encontraram. Eles têm, primeiro, um banco de dados forte, confiável. Infelizmente, dos nossos 50 mil desaparecimentos anuais, nós temos 369 no banco de dados oficial e o próprio Ministério reconhece que não tem atualizado. Então, eles têm esse aspecto, tem um banco forte. Segundo, tratam como um sistema de inteligência. Ante um desaparecimento, nós estivemos lá por 2 vezes, eles já saem uma pessoa para pegar a foto e colar
nos postes, nos muros, nas árvores, outro já trata de colocar nos portais, um terceiro de colocar nas televisões, de ser contactado Infraero, Polícia Rodoviária Federal, outro está entrevistando a mãe. É bom lembrar que em um terço dos casos tem a ver com desajuste familiar, em que se foge de casa nessa fuga vira um enorme risco de vulnerabilidade social. Então, fora isso, eles dialogam com os 2 estados vizinhos, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e promovem ações conjuntas, palestras em escolas. Então, eles levaram essa questão de longa data muito a sério, e é a região do país em que tem os menores índices. Os maiores índices, infelizmente, estão no Norte e Nordeste, exatamente pela dificuldade que se tem. Se a gente aqui ligar agora para o 100, é para tudo. Não é só para criança desaparecida, é abuso sexual, devia ser um número abuso sexual, outro devia ser violência à população de risco, outro seria desaparecimento, mas é o mesmo número, demora uns 40, 45 minutos. Eu não vi o senhor referir em nenhum momento conselhos tutelares. Qual é o papel que esses conselhos têm hoje nesse aspecto? Nós visitamos em Pernambuco todos os municípios 2 vezes, são 184 municípios. O Conselho Tutelar é importantíssimo como órgão institucional, é por eleição, tem mandato e ganha remuneração. Infelizmente, nas cidades de até 30 mil habitantes, e a senhora sabe que o Brasil, a grande maioria, se compõe de cidades de até 30 mil habitantes. Existe um jogo político partidário. Então, nós encontramos muitos casos em que o próprio agente tutelar não tinha conhecimento de todas as suas responsabilidades. Não estou falando que é a maioria sabe e é devotada, mas estou falando que tanto quanto o Conselho Estadual, o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Direitos Humanos, não está devidamente preparado, estruturado nacionalmente, também o Conselho Tutelar. Porque acima do Conselho Tutelar há necessidades que não são supridas. Por exemplo, uma delas, na ação de resgate, ela vai implicar em um jovem resgatado vai ser devolvido à mesma situação anterior. É preciso que altere também sua vida, que tenha acesso à saúde mental, tenha acesso a psicólogos. Então, é todo um processo. Eu acho que o caminho é a política pública. Eu só gostaria mesmo realmente de falar em relação à situação das crianças desaparecidas na região Nordeste e região Norte, pela dificuldade de acesso a informações, pela dificuldade que tem da formação realmente dos conselheiros tutelares, e era importante que houvesse essa interlocução junto aos conselhos tutelares para que essa informação chegue e que possa também trabalhar o Conselho de Medicina, parabenizar também pela experiência e pela iniciativa, e muitas pessoas acessam, e vai ser muito mais fácil da gente ter nos lugares que precisam, as pessoas que precisam, essa informação que vai resolver um problema muito grave e que deixa muitas famílias que sofrem a perda e sem saber onde estão seus familiares, principalmente quando é criança. Você sabia que desaparecem 50 mil crianças por ano no Brasil? Não é no mundo. 50 mil crianças. Significa 100 mil pai e mãe desesperados. Coloquemos, em média, mais 3 irmãos. Coloquemos os tios, os padrinhos, os amigos. 1 milhão de pessoas, por ano, mergulham num sofrimento profundo de não saber onde estão suas crianças. É verdade que dessas 50 mil, um número razoável reencontram suas famílias. Calcula-se que 15% nunca mais vão encontrar. Há um projeto de lei de minha autoria que prevê que todas as televisões seriam obrigadas a reservar 1 minuto em horário nobre para colocar os rostos das crianças desaparecidas e dos adultos também, não só crianças, porque tem muitos velhos, inclusive portadores de Alzheimer, que saem de casa um dia e não voltam nunca mais. E não sabem dizer onde moram.
Então, esse projeto está na Comissão de Constituição e Justiça. Passou por aqui, teve um bom debate, o senador Paim deu todo apoio, está na Comissão de Constituição e Justiça. É uma pena que esteja tão devagar, porque daqui, depois de aprovado, vai para a Câmara mais 2, 3, 5 anos. Se levarem 3 anos, serão 150 mil desaparecidas antes da lei estar em vigor. Eu quero dizer aqui que o Cadastro Nacional do Ministério da Justiça já inscreveu um total de 1.200 pessoas, destas 654 já foram encontradas. Você vê que a percentagem dos encontrados, quando a gente tem um cadastro bom, é muito grande. Se nós colocarmos isso na televisão, sem dúvida alguma, nós vamos ter um resultado muito positivo. A questão social é dramática nesse sentido. A criança que não consegue ter acesso à escola, ou a criança que passa por uma situação de miséria, uma criança que passa fome, uma criança que sofre violência, enfim, todas essas causas sociais são de fundamental importância que sejam combatidas para que a criança não opte, pelo menos no limite da percepção dela, ou fugir, ou desaparecer, ou aceitar propostas não dignas, né? Para poder, ou na percepção dela, eventualmente sair daquilo que a faz sofrer no dia a dia. Portanto, combater as causas sociais que afetam profundamente a vida da criança é um ponto de partida. Estamos chegando ao final, mas antes, vamos conferir um dos vídeos que está no site www.criançasdesaparecidas.org. Um aviso, um alerta para você, para toda a sociedade. Como evitar o desaparecimento de uma criança? Para evitar o desaparecimento de uma criança, tem algumas ações básicas que você já pode fazer. Primeiro é ensinar a criança o seu nome e o seu endereço, ela saber de onde ela mora. Oriente a criança a não dar qualquer tipo de informação a um desconhecido. Você que é pai, mãe, que você é responsável por uma criança, faz a identidade dela. Deixa esse documento sempre perto da criança, que isso com certeza vai ajudar. Ficar atento aos conteúdos que ele manipula na internet. Saber com quem ele anda, conhecer o seu filho é muito importante. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet www.senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem, obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.